Boa tarde, aqui estamos para mais uma edição da Visão de Jogo, quase a terminar a época, mas ainda temos mais a seleção a jogar, a Final Four da Liga das Nações. Vamos ver como é que nos corre o jogo na Alemanha. Pode ser igual a 85, foi a única vez que lá ganhamos, com um golo do Carlos Manuel, e fomos ao Mundial de 86, que não correu muito bem. Não é? Começou por correr bem, mas depois acabou muito Sim, mal. mas ficou na memória. Não correu bem desportivamente, embora tenha sido algumas conquistas para os jogadores. Mas dizia que foi um fim de semana, no entanto, que fica marcado pela nossa seleção de sub-17, que foi campeã da Europa, e fica já a primeira palavra para essa seleção, sobretudo pelo que ela representa, pelo que ela joga, mas muito também do que ela representa. Todos eles são jogados, de facto, o Portugal profundo, nesta altura. Perceber verdadeiramente o que é Portugal. Portugal sempre foi um país inclusivo, acolhedor, que recebeu sempre gerações de segundos imigrantes, sobretudo a lusofonia, e, portanto, nesse sentido, ver o primeiro golo que sentia, marcado pelo Anísio, a forma como ele que é, de origem guineense, sentir toda a lusofonia de Portugal. E, numa altura como esta, tem um significado ainda maior. E por isso queria deixar esta palavra forte àqueles miúdos todos. Eles representam-nos, sem dúvida nenhuma. Somos nós que está ali. Aliás, a história de Portugal, da seleção portuguesa de futebol, começa desde aí, desde o tempo de Peruteu, Eusébio, Matateu, Coluna, todos têm o Jordão, até aí, toda essa dinastia que nos entusiasmou, vinda desses países lusófonos que nós sentimos com emoção. E por isso o jogo foi fantástico. Acho que Portugal fez um grande jogo. Estão ali muitos miúdos com qualidade e, sobretudo, o ano passado jogámos, havia o Kenda e o Mora, não é? Portanto, havia estrelas já a jogar nas principais equipas. Esta seleção não tem jogadores das primeiras equipas, mas eu via jogar a equipa bem treinada pelo Bino, com uma qualidade coletiva fantástica no jogo ontem, sobretudo o jogo ontem frente à França, uma seleção forte. Ganhámos por 3-0 e, de facto, foi um jogo entusiasmante. Estamos aqui os três para falar disso e de tudo. Nuno Vieira, número 10 do jornal O Jogo, portanto capitão de equipa, diretor do jornal O Jogo. A Sofia, que é uma espécie de podia jogar no meio campo do PSG, seria o sonho dela. E eu, como vivo com a bola na cabeça e, portanto, à procura sempre de uma linda jogadita, por amor de Deus, né? Como dizia o Eduardo Galeano. Nuno, queres pegar aqui no tema desta seleção? Entusiasmou-te também, gostaste de ver a equipa jogar, os jogadores? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Entusiasmou tanto que eu até fiquei... Já ficaste sem voz. Esta minha introdução entusiasmou-te, deixou-te, embalou-te. Entusiasmou ao longo de todo o Campeonato Europeu. Aliás, havia muito boas referências desta geração de 2008, que são miúdos nascidos em 2008, e durante o Europeu demonstrou ser uma equipa muito sólida, com bons princípios, com excelentes individualidades, com jogadores com capacidade técnica muito acima da média, uma seleção muito baseada em jogadores do Porto e do Benfica. Curiosamente não tinha nenhum titular do Sporting. E do Braga, não é? E o guarda-redes do Braga e também suplentes do Braga. Sim. E do Vitória de Guimarães, e o guarda-redes suplente do Sporting também. Mas é uma geração muito, muito interessante, muito acima da média daquilo que são as restantes equipas da formação dos outros escalões, das outras faixas etárias. E é aquela que realmente muito entusiasma e que conseguiu este objetivo que sinceramente pouco se esperariam. Ouvi jogadores ontem dizerem isso no final, que quase ninguém esperava, não é? Também não é bem assim, quase Sim. Ninguém esperava, não é? Isto contra tudo e contra todos, não acontece nada disso, não vejo que algum observador tenha dito, não, esta seleção não tem hipótese nenhuma, não. Mas realmente jogar contra aquela França com um poderio físico tremendo, uma França a quem nunca tínhamos ganho neste escalão, sub-17, e fazer aquela exibição que ainda por cima começou tudo a correr muito bem, mas até ao primeiro golo notava-se que Portugal poderia ali num lance com capacidade técnica superiorizar-se aos franceses, pese o maior poderio físico e os outros argumentos que a França tinha. Mas acho que foi uma vitória total, do Portugal total, e aquilo que tu dizias há pouco, o que é que representa esta vitória? Para mim, representa esperança. Esperança num futuro muito risonho para estes miúdos. Há muita gente a jogar futebol, muita gente com qualidade, muitos
perdidos nos distritais, o sistema de competições promove muito esta competitividade que há agora com a criação da segunda divisão, que antigamente só havia a segunda divisão nacional no sub-19, agora a segunda divisão nacional no sub-17 e no sub-15. Essa alteração do quadro competitivo foi interessante porque promoveu a competitividade. Na segunda divisão, nas segundas divisões nacionais destes escalões já se vê muita qualidade, e é aí que depois os grandes, e aqui incluo o Braga e o Vitória de Guimarães, vão pescar estes jogadores que com tremenda qualidade. Vimos jogadores, por exemplo, do lateral esquerdo Neto, do Mineiro Rosterlense, há um jogador do Porto que era de Cerveira, há vários jogadores há uma prospecção de camadas jovens. Correto, e bem feita, e aqui também devemos dar o mérito. O Domingos Paciência entrou agora e já ganhou um título com apenas 3 meses como diretor técnico, mas o diretor técnico adjunto, José Guilherme, e o coordenador técnico Daniel Barreira já faziam parte desta estrutura há alguns anos, e sem dúvida que têm também todo o mérito, juntamente com a equipa técnica de Bino, mas não só a equipa técnica de Bino, que merece todo o destaque, porque parece-me ser uma pessoa, um treinador conhecedor, que, com algumas provas dadas, e a maior prova foi mesmo esta, que sempre acreditou, e nota-se um ambiente fantástico entre os miúdos, e acho que esse foi o grande segredo, mas também esse trabalho que é desenvolvido na Federação, na formação, trabalha-se muito bem na formação, e temos visto também alguns jovens que são descobertos em países estrangeiros, jovens descendentes de portugueses, que são aproveitados e muito bem, são chamados à seleção portuguesa para serem avaliados, são devidamente avaliados, são chamados e depois têm as suas oportunidades de acordo com o mérito que revelam ter, e constituindo mais-valias sem dúvida, que são os jogadores a aproveitar. Por exemplo, temos aqui um exemplo do Gil, que era foi um jogador talismã, que sempre que entrava nos jogos marcava, e ainda ontem entrou e marcou, e teve até ao ano passado a jogar no Luxemburgo. Ele vivia no Luxemburgo e veio para o Benfica, esta época. É um desses exemplos de jogadores que lusodescendentes, e há outros mais noutros escalões já utilizados, cujo trabalho também da Federação deve ser aqui reconhecido e realçado. Sem dúvida. Sofia, viste o jogo, o que é que sentiste vendo estes miúdos e a tua avaliação? Antes de mais, boa tarde. Eu acho que é sempre especial quando Portugal ou as equipas portuguesas vencem nos escalões de formação, porque atestam a qualidade que existe neste povo, não é? Em relação ao futebol, e não só, também traz esperança para o futuro, traz esperança relativamente à modalidade, porque há sempre muitas teorias do apocalipse de que os miúdos vão deixar de gostar de futebol, e temos sempre gerações talentosas a aparecer, e isso deixa-me sempre muito satisfeita. Depois há aqui um outro lado, mais frio, se calhar, da minha parte, relativamente aos troféus dos escalões de formação, é que eu não lhes dou particular importância, não no que concerne à experiência dos miúdos em si, porque isso é algo que nunca vão esquecer, independentemente do caminho que as suas carreiras tomarem, dos caminhos, aliás, que as suas carreiras tomarem, nunca vão esquecer esta experiência, seja em Portugal, seja na Youth League, por exemplo. Já houve vários casos de miúdos que venceram essa prova e depois acabaram por não ter continuidade de relevo na modalidade, porque eu acho que, sinceramente, os troféus da formação têm de ser enquadrados. A formação serve para formar, acima de qualquer outra coisa, não serve para vencer troféus. Se conseguirmos vencer troféus, melhor ainda, mas não acho que esse seja o objetivo dos escalões de formação, sejam eles de clubes ou de seleções. Aliás, como sabemos, às vezes há miúdos que não estão nestes escalões para disputar troféus porque já estão patamares acima nas equipas principais ou à beira das equipas principais, e é aí que eles têm que estar para poderem desenvolver-se, para poderem crescer e para poderem melhorar. Portanto, eu olho para isto de uma forma um bocadinho pragmática, porque eu prefiro
não é prefiro, não é uma questão de preferência, eu quero ver é qualidade enquadrada no contexto certo para que possa crescer, para que possa alimentar-se de desafios que realmente estimulem o crescimento do jogador de futebol. Isso é o mais importante. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, olhando para a seleção de sub-17, se lá não estivessem jogadores sub-17 ou que pudessem estar inscritos nesta competição para estarem em equipas mais exigentes do ponto de vista competitivo, porque é lá que têm de estar para crescer, eu prefiro que eles estejam lá do que estejam a competir pelo europeu de sub-17. De resto, deixa-me dizer-vos, aliás, que para mim o melhor jogador desta seleção é o Rafael Quintas, médio defensivo, médio do Benfica. Acho que tem um potencial e um teto brutais. Vamos ver também como é que o Benfica aproveita este jogador, mas depois também tivemos outros que se destacaram, desde logo o Mateus Mid foi provavelmente o mais mediático, digamos assim, apesar de o Rafael ter ganhado o troféu do melhor jogador da competição, mas o Mateus Mid foi um jogador muito irreverente também. Esse mais um 10, o Mateus, não é? É isso, o Bernardo era o mais o 8 e o Bernardo Quintas Lima, assim, o 6. Mais o 8. Sim. E o Mateus Mid também, como esteve envolvido em muitos lances de perigo, também teve bastante popularidade, digamos assim, junto das pessoas que acompanharam o europeu. Portanto, juntando a tudo isto, aqui um bom enquadramento, eu acho que há aqui matéria-prima, como se costuma dizer, para os clubes trabalharem e depois, claro, por consequência também para continuarem a oferecer qualidade às nossas seleções. Sim, sem dúvida, eu partilho dessa tua ideia, sem dúvida nenhuma, que o mais importante que os títulos são de facto esse enquadramento de qualidade e de formação e de crescimento e de maturação da formação de todos estes miúdos dentro daquilo que é a tal política que o Nuno referia, que hoje sentes que existe na Federação, num enquadramento perfeito. Ele falou ali no Bino, que de facto é um treinador e que acho que tem, e conheço bem, tem o perfil certo em relação até ao comportamento de treinar estas camadas jovens, e falaste também de uma pessoa importantíssima, que é o Zé Guilherme, não é? Portanto, que conheço bem da Faculdade de Desporto do Porto e que tem esse enquadramento também de perceber tudo isso, que é essa maturação do crescimento que é preciso fazer nestes miúdos. E de facto, se pensarmos na seleção, ainda há pouco tempo eu estava com o João Moutinho, que fez parte da seleção sub-17, que foi a primeira que foi campeã da Europa em 2003, e o João não jogava na equipa, tinha dificuldade de entrar naquele meio campo, que tinha o João Coimbra e tinha um miúdo que jogava muito naquela altura, o Márcio Sousa, que era Maradoninha, chamava Maradoninha. Mas se quiseres ir a temas mais recentes, sim, mas não, a Youth League não tinha Vitinho a titular, Vitinho era suplente. Sim, também vinha de uma lesão, Vitinho. Sim, mas isso para te dizer que muitas vezes estes miúdos têm que ter durante este tempo que fomos evoluindo, o enquadramento eu acho que a Federação cresceu sobretudo no tratamento das seleções. Eu acho que Fernando Gomes foi um grande presidente das seleções, nesse sentido. E acho que as seleções, todo enquadramento de trabalho de seleções ao longo destes últimos anos tem sido notável. Claro que podíamos ir atrás às fundações das bases, com o Carlos Queiroz e final dos anos 80, início dos 90, mas eu acho que este trabalho todo que tem sido feito na cidade do futebol, por todas estas pessoas que tu falaste, é fundamental para termos este enquadramento de crescimento deste tribo do futebol. Deixa-me só dar aqui também um pormenor. Os jogadores que vocês destacaram individualmente, é claro que uma seleção, e esta seleção sobretudo, vale muito pelo coletivo, mas estes jogadores que foram aqui realçados, o Quintas, o Mid, o Bernardo Lima e até o Duarte, são jogadores que desmistificam aquela ideia pré-concebida de vários treinadores que só é bom, só interessa na formação nestas idades o jogador alto e espadudo. Se não tiver mais de 1,85m não interessa. Então se tiver 1,65m já não interessa mesmo. E estes jogadores, e refiro-me em concreto ao Quintas, que é um jogador que joga numa posição de médio defensivo e normalmente... E vamos lá ver se ele terá ou não terá dificuldades em assumir-se naquela posição em contextos mais exigentes, precisamente pelo que tu estás a dizer, claro, não pela qualidade dele, mas pela forma como os treinadores muitas das vezes olham para essa posição. Pois, a questão é mesmo essa que eu queria referir, é a forma como alguns treinadores olham para o jogador que é muito baixinho e não olham para a qualidade técnica superlativa que muitos deles têm. E é estes exemplos que eu acabei de citar são jogadores baixos
que se calhar em contextos em que seria mais valorizado o aspecto físico, acabavam por se perder. Portanto, é preciso ter muita atenção ao modo como se trata, porque acho que, acima de tudo, tem que se avaliar um jovem atleta de 15, 16, 17, 18 anos, até aos 18, vá lá, pela sua qualidade. Porque aos 18 anos também, se não tiver qualidade técnica, portanto, não vale a pena os treinadores analisarem as situações e dizerem que os jogadores se calhar são top 3, 4 em termos técnicos, mas depois a parte física deixa muito a desejar e por isso têm que ir rodar para o outro lado e depois esses miúdos acabam por perder a motivação. Eu conheço alguns que estiveram nessa situação, jogadores muito acima da média em termos técnicos e acabaram por ir parar a campeonatos distritais e acabaram alguns por desistir. E eram jogadores muito superiores àqueles, lá está, com 1,85m, 1,90m, que ficavam e depois não chegaram a ser séniores. Portanto, aqui está um exemplo concreto de que não é por ser alto e espadaúdo que é muito bom. Não, temos que analisar de raiz a sua qualidade. Porque se tiver qualidade pode lá chegar. Se não tiver qualidade pode ter 2 metros, que não chega lá de certeza absoluta. E há pouco falavas do Gil Neves como o joker, digamos assim, desta é o talismã, ao qual... Sim, ao qual eu também acrescento o Tomás Soares. Sim, ele quando entrou marcou sempre o Tomás, não é? Sim, e tem um perfil completamente diferente do Anísio, mas parece-me que é um jogador também a ter em consideração e para continuar a acompanhar nos escalões de formação, neste caso do Benfica. Sim, é verdade, e falando em baixinhos... O Vitinha. Outro exemplo. Está tudo a pensar no mesmo. No mesmo. Todo o nosso futebol tem a história dos baixinhos e sempre tivemos qualidade. A esse nível, vamos encontrando o tempo certo para meter essa qualidade. A técnica precisa de tempo e de espaço e vamos encontrando cada vez mais a capacidade de meter essa técnica em menor curto espaço de tempo e de espaço no relevado. E os melhores exemplos são esses, não é? Que vimos este fim de semana a brilhar o Vitinha e o João Neves. Um poema de futebol, aquele PSG. Sim, eu costumo dizer, as pessoas dizem que normalmente já nem há palavras, mas eu procuro sempre dizer o contrário. Todas as palavras são poucas para classificar todo aquele brilhantismo, não só dos jogadores portugueses, como desta equipa do Paris Saint-Germain, que se reinventou sem as estrelas. Atenção que Luís Henrique também tinha sido campeão europeu com estrelas, com o Messi, com o Luís Soares e com o Neymar. Mas o PSG precisou de se livrar de algumas estrelas, neste caso de se livrar, entre aspas, porque ninguém dispensa jogadores com essa qualidade. Mas, enquadramentos diferentes. O Barcelona tinha um enquadramento coletivo para ter esses jogadores. E esses jogadores já estavam numa fase da carreira, sim, também além disso. Neymar e Messi, numa fase da carreira, que já pensavam muito mais no eu e naquilo que era a sua imagem externa, do que propriamente em produzirem para a equipa e integrarem um coletivo forte. E sem coletivo forte também não vamos lá. Pode haver individualidades, 1, 2, 3, que resolvam e ajudam a resolver e ajudam bastante, mas sem um coletivo forte. Claro que depois dentro desse coletivo forte há essas grandes referências e se em França é muito destacado, também muito pelo perfil dos franceses, é muito destacado aquilo que Dembélé fez e sem dúvida que fez 33 golos, salvo erro, e 14 assistências num ano, é brutal, são números brutais e já falam dele para ser o melhor jogador do mundo este ano, é possível, mas também ninguém ignora a intervenção muito decisiva de Vitinha, claramente um jogador fantástico, muito acima da média e que aquilo, eu acho que a melhor definição foi queria dizer que é o melhor jogador português neste momento. Eu acho que a melhor definição, a definição que o Thierry Henry deu dele, este rapaz joga um jogo diferente dos outros. Sim, acho que é perfeito, não é? Está uns patamares um bocado acima. A forma como ele descobre o Doué para o primeiro golo. Grande jogador. O Doué é um miúdo com uma qualidade. Sim, toda a jogada é do Vitinho. E o movimento do Doué, atenção, é que a qualidade do passe é acompanhada pela movimentação do Doué para ir buscar a bola no espaço. Mas lá está. Estás a falar de um jogador de 19 anos, o Doué. Acaba por emergir um PSG sem aqueles nomes sonantes. Claro que também tem nomes sonantes. É verdade. Também tem nomes importantes. Mas com Barcolá, com Doué... Mais importantes que sonantes, é isso. Sim. Com Vitinha, com o João Neves. De talento Kvaratskhelia, há muita gente a esquecer-se que Kvaratskhelia... Foi um jogador que encaixou como uma luva no PSG. O Kvaratskhelia só chegou ao PSG em janeiro, como sabemos. Mas é um jogador que, enfim...
a quantidade de títulos que sobre ele, não é? Até porque o Kvaratskhelia junta duas coisas que geralmente são vistas como antagónicas, que é a qualidade que tem para atacar e o comprometimento defensivo. Eu lembro-me de vários lances, já com o PSG em clara vantagem no jogo e sempre com a sensação de que poderia dar goleada, a fazer picos para trás para acompanhar os jogadores do Inter. E assim... Isto não significa que todos os que têm qualidade técnica façam isto, mas este comprometimento do Kvaratskhelia acaba por atestar que as duas coisas podem perfeitamente andar de mão dada, desde que lá estás, também estejas numa equipa em que te sintas bem, em que te sintas confortável, em que saibas o que é que andas ali a fazer, não é andares a correr sozinho para depois a equipa estar toda disposicionada, não é isso. Agora, na verdade, também estes jogadores sentem um grande comprometimento relativamente às missões que têm dentro de campo, porque todos sabem o que estão a fazer e todos sabem que a probabilidade de as ações individuais depois acabarem por desaguar num grande espetáculo coletivo é enorme, porque este PSG é uma equipa de autor e é uma equipa que ganha duas vezes. E porquê é que eu digo isto? Porque não ganha só o troféu o PSG. O PSG ganha o troféu, mas ganha sobretudo com a sua identidade. E aí tu ganhas sempre duas vezes. Porque quando tu perdes sem identidade, tu perdes duas vezes, porque perdes o que queres ganhar e não fica nada, não sobra nada. O PSG, se porventura eventualmente tivesse perdido este jogo, porque eu já vi tudo no futebol, já vi exibições brutais e por acaso esta Champions teve uma que foi o PSG-Liverpool da primeira mão, em que o jogo acaba de forma completamente estranha para aquilo que aconteceu dentro de campo. Portanto, eu já vi tudo e o que eu quero dizer é, se este PSG tivesse perdido eventualmente, num acaso que o futebol às vezes nos oferece, esta equipa não perdia tudo de certeza absoluta, porque há ali um projeto, há ali uma forma de jogar, há ali uma identidade, há ali uma liderança, há ali um grande treinador e projetos de jogadores espetaculares. Já falaram do Doué, mas o Pacho tem apenas 23 anos, um jogador que chega e encaixa desta forma magnífica. É o jogador mais utilizado do PSG esta época. Faz uma Champions incrível, além da época, claro, mas a Champions do Pacho é incrível. Ele fez uma exibição contra o Liverpool, nas duas mãos, diga-se, espetacular. Já falámos de Kvaratskhelia, já falámos das novas missões que Luís Henrique encontrou para Dembélé. Enfim, é uma equipa mesmo de autor e sinceramente lembro-me das declarações de Luís Henrique no início da competição, quando disse que gostava de ganhá-la, mas gostava de ganhá-la a jogar o futebol que ele quer jogar e portanto por isso eu vejo uma dupla vitória para Luís Henrique, que mais uma vez atesta que é um dos melhores treinadores do mundo. Acho que já não há sombra de dúvida relativamente a isso. Sim, sem dúvida, porque além da forma da vitória em si é a forma de jogar, não é? E eu acho que, aliás, a história do futebol está cheia de seleções e de equipas que não ganharam e que ficaram como grandes referências à distância do que é... E outras que ganharam e que passaram um bocado ao lado nesse sentido, não é? Sim, desde as grandes seleções até grandes equipas. Mas, sobretudo, fica a marca de Luís Henrique, desde que foi treinador, começou a treinar a Roma, né, já aqui há alguns anos, que se mostrava a escola do futebol espanhol, a escola Barça, né, a escola do toque, né, e isso foi até hoje neste PSG. E também dar aqui uma palavra forte, porque acho que tem muito a ver com a descoberta destes jogadores, porque já tinha sido assim no Mónaco, já tinha sido no Lille, que é Luís Campos. Né? O Luís Campos foi alguém muito injustiçado em Portugal, porque os treinadores perdem e ganham. E ganham. E teve a infelicidade de descer aquelas duas várias vezes e foi de facto quase proscrito aqui em Portugal. Foi-se embora e de facto começou a fazer grandes trabalhos lá fora, não é? E ser campeão no Lille, campeão no Mónaco, frente ao grande PSG, e depois ir para o PSG e fazer do PSG campeão europeu com estes jogadores, de facto é notável e também fica uma palavra muito forte para ele, porque é um grande triunfo também. E a aposta que teve em jogadores como o Doué, por exemplo, né, que veio do Rennes e de facto teve este rendimento tão alto neste PSG. Com este meio campo, Vitinha, João Neves, que acredito, e passando para o tema da seleção, que seja titular quarta-feira contra a Alemanha, não? Eu poria este meio campo, não é? A equipa que ganha, não é? Este meio campo que joga desta forma... Mas por acaso o Roberto Martínez tinha uma observação, não estou nada de acordo com aquilo, mas enfim, quer o enquadramento, quer a explicação dos jogadores que pertencem todos a uma equipa não serem bons para uma seleção, muitas vezes. É evidente que às vezes a seleção pode jogar de forma diferente do que joga no clube, mas estamos a falar de jogadores deste nível, com uma inteligência de jogo, que sabem perfeitamente adaptar-se rapidamente a outra ideia, que não será assim tão diferente. Como é que o Vitinha começou a ser utilizado pelo Roberto Martínez? Sim, mas... em termos de posicionamento no campo, lembram-se disso?
Sim, mas alguma coisa, mas é que eu acho que as grandes seleções são aquelas muitas vezes que têm de facto essa sortilégio, quer dizer sorte, não gosto de utilizar muito a palavra sorte no futebol, de ter muitos jogadores às vezes numa mesma equipa, e hoje cada vez isso é mais difícil de acontecer, porque os jogadores, enfim, saem facilmente de uma equipa para a outra, já não ficam tanto tempo como antigamente na mesma equipa. Mas basta recordar o que foi a escola do futebol espanhol, que nasceu muito daquilo que era a escola do Barça, e os jogadores que jogavam juntos no Barça. E, de facto, ter jogadores que jogam juntos é o melhor, porque depois o entendimento que eles têm um com o outro, quando chegam à seleção, é o mais fácil, sobretudo quando jogam em posições próximas um do outro, pelo que aquela explicação me pareceu um pouco anacrónica em relação a algumas observações que fez, porque acho que estes jogadores e a possibilidade de jogarem juntos durante o ano vai ajudar naturalmente a entrar nessas pequenas sociedades que é uma seleção, que tem que ser uma equipa numa seleção. Tem também Nuno Mendes, e há pouco não referimos com tanto detalhe Gonçalo Ramos, mas também foi um jogador muito importante no PSG, aliás utilizado na final também. Uma forma diferente do PSG atacar, porque o PSG tem aqueles 3 homens na frente, aqueles jogadores a movimentarem-se rapidamente. Não tens um 9 clássico, não é? A quantidade de jogos que ele fez, agora, ou seja, não é um jogador dispensável. Não é, de forma alguma. Pelo contrário, é um jogador muito importante, utilizado em imensos jogos. Mas o que eu te quero dizer é que eu acho que estas bases, coisas diferentes. Sim, estas bases destes jogadores que jogam juntos em clubes, é importante para depois serem aproveitados na seleção, essas pequenas sociedades. O Campeonato Europeu de Sub-17 é esta demonstração, mais um exemplo. Benfica e Porto. Mas podes ir à seleção campeã europeia de Portugal, tinha o meio campo do Sporting, por exemplo, e foi aproveitado não inicialmente por Fernando Santos, mas depois ao longo da competição acabou por perceber que era a forma mais fácil. O Adriano, falas no Adriano, no João Mário e no Bruno Fernandes na altura. E no Euro 2004, a final de Portugal, também. A final de Portugal foi à final do Euro 2004, com aquela derrota que nem é bom lembrar. Essa era a base do mas Porto. Também é a base do Porto, não é? Com Manis, Costinha e Ideco. Sim, mas eu acho que a Espanha está aqui numa curva completamente à parte da maioria, porque o que falavas sobre o meio campo do Barça, ou neste caso sobre a cultura do Barça, sobre o tipo de jogo do Barça, é uma coisa que é transcendente a outras equipas espanholas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, em Espanha dá-se muita preferência a este tipo de jogar. Dá-se muita preferência aos jogadores tecnicistas, aos médios que sabem bater na bola, aos extremos que têm muita qualidade técnica. Olha-se mais para outro. A forma como os vários clubes espanhóis olham para as características dos jogadores, ou para aquelas que acham que são as melhores características dos jogadores, são parecidas. Claro que depois há sempre alguns casos desviantes, mas na maioria, se tu vires uma equipa da formação do Villarreal a jogar, eles jogam assim, jogam sim, o passe, com padrões, como meio de exatamente, comunicação. Com padrões muito parecidos, e isso é cultural em Espanha. É um estilo. Por isso é que exatamente, é um estilo que foi sendo enraizado. Mas foi enraizado, Sofia, porque eu recordo de antes, enfim, não é para outra vez para fazer esse conflito de gerações contigo, não é isso. Mas eu cresci a ouvir falar no futebol espanhol como o futebol da fúria, né? Portanto, não havia um estilo, é um estado de ânimo. O futebol espanhol não tinha nada a ver com isto, até que a partir do novo milénio, a partir de 2000, 2003, 2004, 2005, começou-se a formar outro tipo de jogadores, muito pela escola do Barça, com a influência de Cruyff, que depois estendeu-se a todo o futebol espanhol e às suas equipas. É isso. Mas eu acho que isso tem muita influência na seleção. Sim, claro que sim. Porque mesmo que o selecionador não seja de uma competência exemplar, os jogadores, quando não têm ao leme um treinador muito competente, o que é que eles fazem? Vão ao encontro do que se sentem mais confortáveis, sim, certo? Toque. E o que é que eles se sentem mais confortáveis a fazer? Aquilo que fazem desde miúdos. E isso depois acaba por deixar a equipa, mesmo quando não é propriamente quando não tem uma capacidade coletiva brutal, é sempre uma seleção muito difícil de travar, porque eles já têm aqueles hábitos incutidos há muitos anos. São hábitos que já estão neles há muitos anos, como se associam, como tocam na bola, a qualidade técnica. Mas é isso, Sofia, mas é isso que eu acho que Portugal também devia ter, é isso que eu digo há décadas. Mas isto é uma coisa que demora anos mas eu já falo nisto há mais de 20, não é? Que acho que Portugal tem que formar essa escola de estilo. De jogador de elite. A escola de estilo, isso é muito, e ajuda muito, obviamente, não é? Ajuda em tudo, na escolha das características individuais, mesmo que não tenha de ser uma coisa estanque. Mas é nosso, isto emerge do jogador português, já esse tipo de futebol, do futebol latino, não é?
Sim, eu concordo contigo e acho que essa é a forma que aproxima os projetos do sucesso, mas infelizmente independentemente depois ganhar e perder outra isso. Coisa. Aliás, tu repara que na seleção nacional nos últimos anos sentias sempre uma alteração brusca entre o que se fazia, por exemplo, no sub-21, que é o escalão imediatamente abaixo do que se fazia na equipa principal, na seleção principal, não só ao nível do estilo de jogo, como até ao nível das próprias características privilegiadas pelos respectivos selecionadores. Se tu olhares para um meio-campo de sub-21 do Rui Jorge dos últimos anos e fores olhar para os jogadores que são privilegiados para chegar à equipa principal, às vezes não tinha nada a ver. Não, mas eu notava, sabes, Sofia, eu noto mais, eu falo sempre nessa chamada cadeia alimentar das seleções, umas em relação às outras. E há vários jogadores que vão passando de umas seleções para as outras e vão sendo a cadeia alimentar e às vezes saltam até um pouco etapas em função da sua qualidade. E marcam, de facto, uma forma de jogar e um estilo, com treinadores também adaptados a essa ideia de jogo. É o que se cria, o estilo. E por isso eu acredito que há um estilo de futebol português, como há um estilo de futebol espanhol, claro, dentro da latinidade, não é? Comum, como a França, embora a França tenha outras influências, e a própria Itália tem outras influências também, mas existe uma matriz. Agora, quando chega à seleção principal, eu acho que Portugal tem tido, ao longo dos anos, não está em causa a competência dos selecionadores, cada um tem a sua competência e as suas ideias, mas lá está, alguma ruptura em relação a essa cadeia alimentar. Quando chegas à seleção principal, aí já é uma coisa completamente diferente. Chegas à seleção sub-21 e parou. A partir daí, a seleção principal é algo completamente diferente pode conviver com Scolari, como de repente pode conviver com Fernando Santos, como pode conviver assim, com Martínez, ou antes com Paulo Bento, assim? Com Queiroz, quer dizer, coisas completamente diferentes, enquanto que há uma cadeia alimentar que respeita um estilo na formação, depois quando chega à seleção principal, aí já entras uma Babilónia de ideias e não há uma continuidade para criar o tal estilo que as seleções jovens criam. Eu acho que isso é contraproducente e não faz qualquer sentido que tu neste caso, isto até poder-se aplicar aos clubes. Imagina tu num clube teres uma determinada... Isso aconteceu em alguns anos no Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, porque as equipas de formação iam todas direcionadas para um caminho e depois tu chegavas à equipa principal e imediatamente compreendias que havia ali uma ruptura entre o que o treinador privilegiava, e aqui nem sequer estamos a discutir o que era melhor ou pior, mas havia uma ruptura entre o que o treinador privilegiava e o que a formação do Futebol Clube do Porto basta ver o caso do Vitinha, como estamos a falar. Foi o caso do Vitinha, o caso do assistente, o Fábio Silva, tantos. O Vitinha só volta ao Porto porque o Alvaranta não aciona a cláusula. Sim, porque senão não tinha voltado nunca. O trajeto do Vitinha é inacreditável, porque de facto ele passou por vários treinadores que olharam para ele como se ele fosse mais um. E o Vitinha é um dos melhores do mundo. Agora já de forma unânime, mas e a quantidade de treinadores que passaram por ele e que não olharam para ele de forma especial? Aliás, eu há pouco perguntava-vos se lembravam da forma como Roberto Martínez inicialmente pensou em Vitinha na seleção. Vitinha, nas primeiras vezes que joga com Roberto Martínez na seleção, joga avançado interior esquerdo, digamos assim. Ali numa posição mais adiantada na meia esquerda do ataque de Portugal. Foi assim que ele jogou e muitas das vezes colado à linha lateral esquerda. Portanto, imaginem isto, não é? Um jogador que não pertence a outro habitat que não o de corredor central, seja mais avançado, seja mais recuado, mas a ter que pegar no jogo, a olhá-lo de frente, a comandar as tropas, a ser encostado, muitas das vezes, ao corredor esquerdo. Foi assim que Roberto Martínez começou por olhar para Vitinha. Mas podemos olhar para Sérgio Conceição, podemos olhar para Bruno Lage, que também o treinou no Wolverhampton. De facto, é inacreditável como o futebol está muito longe de ser uma ciência exata e como vários treinadores podem olhar para o mesmo jogador de formas completamente diferentes. E neste caso, acho que estamos todos de acordo agora, atualmente, que olharam para um dos melhores médios do mundo de forma absolutamente banal. Foi preciso Bruno Costa sair da titularidade do Futebol Clube do Porto para Vitinha ter algumas oportunidades e depois, naturalmente, agarrar o lugar. Esta seleção que vai jogar agora na Alemanha, como a tua vez neste momento, Nuno, eu olho para esta seleção porque não é que eu noto muito diferente em relação àquilo que já foi de todas as seleções, ou tudo aquilo que Martínez já utilizou. Mas eu acho que estes jogos para as seleções é que falam as verdades absolutas, não é? E não aquelas fases de apuramento com adversários claramente um nível inferior. É um adversário fortíssimo, a Alemanha, claro. Não exige que Portugal ganhe, mas exige, lá está, que Portugal tenha este comportamento de jogo capaz de também mostrar a sua qualidade dentro de um estilo. Mas haverá aqui também um lado estratégico. Acho que, claro que são jogos que tudo pode acontecer, e a Alemanha tem a vantagem de jogar em casa
e também tem uma excelente seleção, como disseste, mas nós também. Mas a nossa equipa, a Seleção Nacional, tem sido uma equipa de duas caras, porque, como se viu na eliminatória anterior com a Dinamarca, em que o jogo de lá foi terrível, horrível. Talvez o pior jogo desta era. Sim. Nem há qualificação, e uns dias depois Portugal estava a fazer uma exibição muito boa e a conseguir sair em frente. Portanto, se Portugal demonstrar a sua melhor face contra a Alemanha, claramente que pode discutir o jogo e ganhá-lo, porque tem argumentos, capacidade individual e coletiva para o conseguir. Que se as peças não estiverem bem colocadas, bem oleadas, tudo bem estruturado, corremos o risco de perder esta competição. Claro que é muito importante este primeiro jogo e não adianta olhar para uma possível final. Portanto, acho que o Roberto Martínez tem que meter os melhores, e os melhores passam muito, mesmo tendo em conta algum eventual desgaste que, nomeadamente, os jogadores do Paris Saint-Germain possam apresentar. Tem que meter os melhores, e os melhores passam muito por aí também, e por este núcleo que habitualmente faz parte das escolhas iniciais do selecionador. Sofia, o que é que te parece este jogo e aquilo que pode não entrar na cabeça de Martínez, que sei que não tens essa capacidade. E não é fácil. Porque estavas a falar, o segundo jogo com a Dinamarca não foi assim um jogo tão sensacional. Aliás, foi um jogo completamente bipolar. O primeiro quase. É que foi muito mau, e então o outro parecia Sim, o segundo parecia espetacular. Mas foi melhor, bem melhor. Sim, mas muitos desequilíbrios e uma equipa a passar por diferentes formas de estados de vida, não é? Eu tenho que encontrar um. Eu procuro sempre ver pontos positivos das coisas, por isso salientei ali alguns pormenores importantes. Agora, esta Alemanha, estou à espera para ver para onde é que vai vir, se vai ficar no Bayer Leverkusen, não vai sair. Acho que vai ser a grande transferência do verão. Este ano não há grandes transferências, se pensares em grandes jogadores. Fala-se de Liverpool já agora. Sim, o Bayern. Não é? Porque, um dos mais virtuosos também do futebol. Não, porque este ano não há, se esta época há sempre uma grande transferência de perceber, como aconteceu com o Mbappé, a época passada, mas a perceber o grande craque. Também há o Mundial de Clubes, não é? Porque isso também, de certo modo... Não acho que vai mudar muito. Não? Eu acho que não vai mudar muito, mas de certo modo retraiu a grande transferência da época, eu acho que pode ser do Wirtz. Se pensar em grandes jogadores. Eu acho que tem influência no Mundial de Clubes. Vamos lá ver se o Cherki não vai para o City. Sim, acho que tem a ver o Mundial de Clubes, porque acho que as dificuldades que os clubes que tentam contratar neste momento para o Mundial de Clubes têm sido muito grandes. Muito grandes porque o vendedor... No meio da época, claro, este Mundial de Clubes ninguém sabe se é uma pré-época, se é um final. Ninguém sabe, exatamente. Mas a verdade é que os clubes têm tido muitas dificuldades. Quem quer contratar, porque o vendedor... Eu também, se fosse vendedor, se fosse dirigente de um clube, também percebia que o aperto na garganta que estava do outro lado. Ou seja, o desespero, por vezes, leva a algumas loucuras no futebol. Sim. E este é um desses casos, porque, evidentemente, vamos colocar as coisas, pontuar as coisas para um lado de um clube português, o Porto, que tenta contratar o Gabri Veiga. Noutras circunstâncias, sem Mundial de Clubes, vocês não acreditam que Gabri Veiga viria por 12, 13 milhões? Não viria por 16 ou 17 milhões mais bónus. O caso de Gabri Veiga é um caso especial, porque estamos a falar de um jogador que antes de ir para a Arábia estava super, hiper, mega valorizado. Certo, o jogador estava associado inclusive ao Barcelona e ao Newcastle, ou seja, ele tinha imenso mercado, foi uma escolha de carreira, legítima, como qualquer uma, mas o que eu quero dizer com isto é que eu concordo com o teu ponto, mas acho que o Gabri Veiga tem aqui um estatuto especial, porque era visto mesmo como um médio... diferenciado. Sim. Na altura em que vai para a Arábia. Mas na Arábia não valorizou de certeza absoluta. Não. De certeza que não e não valeria mais, sem Mundial de Clubes, tenho a certeza que não seria vendido por 13. O teu ponto é super válido. Por isso acho que há um aproveitamento legítimo dos clubes vendedores, tendo em conta as necessidades das equipas para se apresentarem competitivas no Mundial dos Clubes, e acho que isso conduz a uma retração do mercado, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sim, diz. Não, ia apenas referir, para quem se pode eventualmente ter esquecido, que a Alemanha vai defrontar Portugal em Munique, é certo, mas sem Musiala, que é uma peça fundamental. Está fora. E Rudiger, está fora, está recuperado, mas o Bayern Munique não o libertou. Não há Rudiger e também não há Schlotterbeck, que em princípio seriam dois dos centrais titulares da equipa de Nagelsmann, e eu sinceramente acho que fazem muita falta, sobretudo Musiala. Mas os próprios centrais também, porque na minha opinião Schlotterbeck é superior
aos dois que serão titulares, que em princípio será o Anton e também o Jonathan Tah, agora confirmado no Bayern de Munique, também era jogador do Leverkusen. E, enfim... As pessoas olham para estes 11 da Alemanha, para estes convocados da Alemanha, e há uma tendência muito, muito clara e natural de se olhar para estes jogadores e pensar, a qualidade da Alemanha está a passar um bocadinho por aquela fase do Brasil, não é? Que é aquela questão de não haver aqui nomes como outrora existiram na seleção alemã, mas a verdade é que a Alemanha tem um grande selecionador. O Nagelsmann era um treinador brutal, na minha opinião, e acho que atestou no europeu que a Alemanha era uma das melhores equipas, na minha opinião, a melhor seleção atrás apenas da Espanha. Sim, aliás, portanto, cai com a Espanha num grande jogo, nessa grande Alemanha-Espanha, sim. E, portanto, apesar de não haver aqui individualidades como outrora tivemos na Alemanha em quantidade, a verdade é que a equipa, enquanto coletivo, vale muito, e é preciso ter atenção a isso, porque estes jogadores bem enquadrados, todos eles têm qualidade para poder causar à seleção uma noite complicada, caso a seleção, lá está, apresente o nível que tem apresentado nos últimos jogos. Sim, acredito que Portugal possa... O meu receio é que Portugal vá optar por uma postura demasiado de expectativa, de baixar o bloco, de não querer ter... Não é o querer ter a bola, porque todas as equipas querem ter a bola, mas ter uma postura em que, quando tem a bola, não se querer libertar dela rapidamente. E não pode haver um paralelismo com o jogo contra a França, Luís, porque a França também é uma equipa que tem uma postura às vezes parecida à de Portugal quando chega a estes jogos. A Alemanha não. A Alemanha é uma equipa que está sempre à procura do protagonismo. Por isso falo na questão do estilo, daquilo que é o lado latino do jogo. Queres dar aqui algum último toque? Não, ia só dizer que os primeiros 10, 15 minutos serão muito, muito importantes para se perceber a forma como estrategicamente... Percebe logo aquilo que o jogo pode ser. Sim, o desenho que o Roberto Martínez fez para este jogo. Eu não sei se Portugal entrará assim tão na expectativa como estás a achar que vai acontecer. Não é achar, recear. Eu acho que não vai entrar na expectativa, acho que vai procurar dividir o jogo e apresentar os seus argumentos desde cedo, porque é um jogo em que é mata-mata, portanto, ou ganha ou perde, portanto tem que arriscar também um bocadinho, e acho que jogar na expectativa contra a Alemanha também não é uma boa ideia, portanto acho que vai ser um jogo interessante de seguir, e eu também acredito, sinceramente, temos qualidade para ir em frente e ir à final e ganhar o troféu, assim todos desejamos. Sim, porque é só um jogo, a outra meia-final é França e Espanha, portanto eu acho que estamos aqui bem representados, estas 4 seleções. Sim, estamos no topo, não é? Sim, está no topo, e é isso que Portugal deve querer sempre, é estar nas decisões, ganhar depois um jogo, uma final é outra coisa, mas conseguir mostrar o nosso futebol é o mais importante. Estamos mesmo aqui em cima do tempo, deixar só uma palavra para aquilo que foi os play-offs que se jogaram este fim de semana, o fim da época, acho que no final dos jogos vi mais alívio do que festejo do Passos, que aguentou-se na Liga 2, né, quase que ia à Liga 3, onde já não ia há mais de 50 anos, uma equipa que esteve nas Champions há pouco, já foi em 2013, salvo erro, com o Paulo Fonseca, e também foi à Liga Europa depois disso. Salvou-se, não subiu o Belenenses, e também se salvou o AVS, o Aves, como quiserem chamar. Sendo que o presidente do Vizela se demitiu, uma notícia também agora, depois de quem, desculpa? O presidente do Vizela demitiu-se depois de falhar Sim, o Vizela tem um investimento forte estrangeiro, a equipa jogou bem, mas começou mal a época, depois encontrou um bom treinador no Fábio Pinheiro e acabou por não subir, por um autogol em casa, que acontece, é futebol, mas acho que foi a equipa que eu vi jogar melhor na segunda liga. Estamos aqui mesmo no fim do tempo, temos que ir embora, voltaremos para a semana para falar do que foi este jogo da seleção, estes jogos, também perspectivar o Mundial de Clubes, sobretudo em relação a Porto e Benfica. Sigam-nos na vossa plataforma preferida em podcast e também nos sites da TSF e do jogo. Um grande abraço, até para a semana.